que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no Filho de Deus. Ou seja, João está dizendo, vocês têm a vida eterna de vocês, tá? Só vocês podem jogar fora, abrir mão daquilo que foi dado para vocês. Então, primeira coisa, como ter certeza da salvação? Pela palavra, a palavra de Deus diz isso. Segundo, pela confiança íntima que o Espírito Santo lhe dá. É o que eu acabei de dizer. Ele vai colocar um sentimento no seu coração que só ele dá. Só ele pode fazer isso. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tá? E terceiro, como é que eu tenho certeza da salvação? Por causa da vida transformada. Aí entra a atitude. Paulo diz assim: aquele que furtava, não furta mais. Você roubava antes, você não rouba mais. Você não vai passar a perna em ninguém, porque você é uma nova criatura. Você tem uma vida transformada. Aquele que adulterava, não adultera mais. Porque tem uma vida dúbia, meu amigo. Não precisa nem perguntar se vai para o céu ou para o inferno, não. Entendeu? Então a gente tem que ter essa convicção pela vida transformada. Agora, o processo da transformação é um processo contínuo, todos os dias. Entendeu? Ser cristão, ser crente, é ser melhor pessoa hoje do que eu fui ontem. Isso é ser crente. É ser melhor marido hoje do que eu fui ontem, ser um melhor pai hoje do que eu fui ontem, uma melhor companheira, um melhor amigo e por aí vai. É querer melhorar, é sempre progredir. A igreja, eu disse domingo, ela é um hospital, entendeu? E nós somos um povo que estamos num processo de transformação, de mudança. Então todos os dias, por que eu vou à igreja? Porque na igreja Deus vai falar comigo. Ele vai fazer uma palavra, o Senhor vai liberar. Então tudo isso é um processo. Ser cristão, o processo da jornada cristã, ela é paulatina. A gente vai galgando, passo a passo, step by step, ok? E como ter certeza da salvação? Por causa do arrependimento. O primeiro passo para tomar posse da salvação é o arrependimento sincero diante de Deus. Mateus capítulo 4, verso 17. Mateus 4, 17. Diz assim a palavra de Deus. Quatro, 17. Desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Primeiro passo, Jesus ensinou isso. Jesus pregou isso. João Batista, ele pregava e ensinava o batismo do arrependimento. Por isso que o nosso batismo é o batismo joanino, de João Batista. Porque ele ensinava o batismo do arrependimento. Por que nós não batizamos criança? Olha outra controvérsia entre a igreja católica e a igreja evangélica. Por que nós não batizamos criança? Eu lhe pergunto, você tem o Brian e a Loise. Quem é que precisa arrepender aí dentro da sua casa, se alguma coisa acontecer? O Brian ou a Loise? Nenhum dos dois. Os dois, né? Mas quem é que tem mais consciência, o Brian ou a Loise? Loise. Pois é. Então, o Brian já é um rapazinho já, mas quando ele é criança, de que ele ia se arrepender? Entendeu? Então, nós cremos no batismo do arrependimento. O arrependimento é uma verdadeira mudança de vida, é uma transformação, uma decisão. Eu decidi rejeitar o pecado e buscar a Deus. Gente, ser crente não é fácil. No mundo que nós vivemos, não é fácil. Agora eu digo para vocês, o nosso descanso não é aqui e a nossa recompensa não está aqui. Ainda que Deus nos abençoe, porque ele disse para Pedro: olha, Pedro, eu vou te abençoar nessa vida e no porvir. Entendeu? Então Deus, pela sua graça, bondade, misericórdia, nos abençoa. Porque ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele tem prazer em nos abençoar. Mas
a maior recompensa nossa não está aqui. A nossa recompensa está no céu. Entendeu? Eu disse numa oração que o nosso maior privilégio é louvar a Deus no meio das lutas, que é a única vez que nós vamos louvar a Deus na luta, na prova, doendo, sofrendo, é aqui na terra. Porque quando chegar no céu, nosso louvor será mais leve, mais tranquilo, mais suave, porque não temos problema. Então, arrependimento é uma verdadeira mudança de direção, uma transformação. No grego diz metanoia. Uma transformação é uma decisão de rejeitar o pecado e buscar a Deus. Agora nós temos 3 passos para o arrependimento. Antes da gente falar dos 3 passos para o arrependimento, vocês têm alguma pergunta até agora? Não. Até agora não. 31 minutos. Então tá. Tem uns 9 minutos ainda, eu acho. Então, o que é o arrependimento? Arrependimento, aliás, já falamos, né? 3 passos para o arrependimento. O primeiro passo, reconhecer o pecado. Eu não posso me arrepender se eu não sei se eu pequei. Entendeu? Porque existe aquele pecado que Davi disse assim: até aquele pecado que eu não sei que eu cometi, esse perdoa-me, Senhor, também. Porque tem pecado que a gente sabe que a gente fez, mas tem pecado que a gente não sabe que a gente fez. Então, pastor, só uma pergunta. Existe 2 diretrizes sobre reconhecer o pecado, certo? Reconhecer o pecado para si próprio com Deus, diante de Deus, e reconhecer o pecado diante de um pastor ou alguém que te instrui na igreja. Existem esses 2 tipos de diretrizes, no caso, ou só reconhecer pecado diante de Deus? A Bíblia orienta que nós temos que confessar o nosso pecado. Entendeu? Tem que confessar, porque o que acontece? Você reconheceu que você pecou, você corre para Deus e pede perdão para Ele. Corre, pede perdão. Agora, tem pecado que você precisa de ajuda. Sim. Entendeu? Tem pecado que você tem que conversar com alguém para te ajudar. Pastor, eu tenho essa dificuldade nessa área. Eu preciso de ajuda aqui. Eu pequei, eu já pedi perdão a Deus. Sim. Entendeu? Eu vou ser sincero para você, Giliade. Se é um pecado que você cometeu e você se arrependeu e não voltou a praticá-lo, Elindão, tudo bom? Tá de boa, tá tranquilo. Agora, se é um pecado que você continuamente você volta nele, você precisa de ajuda. Por isso que você tem que confessar, porque essa confissão é para buscar ajuda. Entendeu? Não é como na igreja católica. Não tô aqui descendo a lenha, descendo o pau na igreja católica, não é isso. Mas que no catolicismo o perdão vem da confissão para o padre. Entendeu? Você não precisa pedir. Eu não vou te perdoar. Você vai pedir perdão para Deus. Agora, você vai confessar para mim te ajudar. Olha, eu pequei nessa área e tal. Porque aí, como seu pastor, como seu guia espiritual, como seu amigo, como seu líder, eu vou te orientar, irmão. Tem que ser assim. E aí, por que é mais doloroso? Porque às vezes é vergonhoso, às vezes você vai ficar constrangido, entendeu? E a gente tem que ser humilde. Tem que ser humilde para reconhecer. Olha, eu errei, eu pequei, eu preciso mudança, eu preciso de ajuda. Entendeu? Sim. Então esse é um. Primeiro passo é reconhecer o pecado. É preciso parar de dar nomes bonitos ao pecado e reconhecer que tudo fazemos errado. É pecado e confessar isso a Deus e fazer como Davi. Segundo, entristecer com o pecado. Davi descreve a tristeza pelo seu pecado se os seus ossos estivessem enfraquecidos. Davi disse: eu estou tão fraco que os meus ossos estão fracos também. Estou sentindo o peso do pecado. Terceiro, abandonar o pecado. É extremamente importante abandonar a prática do pecado. Você sabe por que tem que abandonar? Eu vou dizer, eu já falei, eu vou dizer novamente. Porque se você não abandonar, você não vai para frente. Você não prospera. Pecado encoberto não prospera.
A pessoa que peca e fica com o pecado encoberto. Por isso que ela tem que colocar para fora. Ela tem que liberar. Olha, eu errei, eu preciso de ajuda. Sabe quando você conversa uma coisa com alguém, aí você tá com aquele negócio entalado, aí você fala e você se sente aliviado? Isso é natural, isso é espiritual e natural. Você tem que colocar para fora. E outra coisa, não é contar para qualquer um não, tá? Não. É contar para qualquer um, porque aí tem um amigo mais chegado. Porque eu vejo isso muito. Olha, vou ser sincero para vocês, aqui entre nós três. Muitas pessoas falam tudo para todo mundo, menos para mim. Menos pro pastor. Às vezes o pastor é o último a saber. Quando o negócio, o caldo tá entornando lá na frente, quando não tem quase nem jeito, aí a pessoa vem até a mim. Aí já aconteceu. Eu falo, irmão, too late. I'm sorry, não tenho o que fazer. Tinha uma situação que eu dizia pro irmão o seguinte, falei, irmão, eu tenho te ajudado muito, mas se você continuar nesse processo, vai chegar um momento que eu não vou ter como te ajudar mais. Entendeu? Não tem. Vai chegar um limite que nem se eu quisesse teria como ajudar. Entendeu? Então, eu vejo muitas pessoas conversam muito com amiga, amiguinha, não sei o que lá mais, amiga, ô miguxa, ô migão, e papapá, e o pau quebra lá. E aí, porque a amiguinha tá lá, ela tem dó de você, eu amo vocês como qualquer outra pessoa, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade. E às vezes o amigo, ele fica lá, não, minha amiga, vai dar certo, não fala pra ninguém não, só entre nós. Ó, pecado encoberto não prospera, a vida não vai pra frente, entendeu? Então tem que reconhecer o pecado. A gente tem que entristecer com o pecado. O pecado da vida da gente, se acontecer, a gente tem que sentir tristeza. Porque qual que é o perigo de pecar? É você se acostumar. Sim. É você ficar com a mente cauterizada. Vira uma coisa natural. Eu conheço pessoa que ele mente tanto, que na mentira dele ele pensa que é verdade. Ele já começa a acreditar na própria mentira. Ele acredita na própria mentira dele. Entendeu? E isso é perigoso. Então tem que abandonar. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. Gente, Deus ama o pecador. Deus nos ama, somos pecadores. Mas Deus abomina o pecado. Agora deixa eu te contar uma experiência. O que acontece? Quando Deus vê o pecado, ele tem que cortar o pecado pela raiz. E muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai limpar o seu jardim e tem muita erva daninha, muito mato, quando você vai arrancar pela raiz, sai coisa boa também. Entendeu? Então, quando Deus às vezes trata o pecado, o pecador sofre. Porque às vezes ele é arrancado junto com o pecado. Então tem que tomar muito cuidado. Deus não aceita nem o louvor, nem a adoração, e eu podia ter colocado aqui, porque essa apostila foi eu que fiz, não aceita nem a oferta da pessoa quando ela está em pecado. Nem a oferta, tá? Por isso há a necessidade de santificar e pedir perdão a Deus pelos pecados, até mesmo pelos pecados que desconhecemos. Ok, vamos lá embaixo. 9. Novo nascimento. Nós estamos entendendo que vocês estão caminhando numa fase que nós chamamos de novo nascimento, né? 39 minutos. Eu não sei se esse Meet vai mais longe. Vou tentar, vamos ver o que vai dar. Se cair, eu chamo vocês e a gente finaliza. Já tem 40 minutos nós estamos aqui, hein? Pois é. Novo nascimento. Quando uma pessoa se arrepende e confessa os seus pecados, ocorre o que nós chamamos de novo nascimento, que é chamado de processo de regeneração. Se tiver uma caneta aí, ou um highlight, grife isso aí. Quando a pessoa se arrepende e confessa seus pecados, ocorre o novo nascimento, que é chamado de regeneração. O que é regeneração? Regeneração é reproduzir o que estava destruído ou reconstruir. A regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus que concede nova vida ao pecador que aceita Jesus como seu Salvador. Quando eu decido aceitar a Jesus, levanto a minha mão, arrependido, vou na frente, oro, confesso, Jesus perdoa. Por isso que a gente fala, levanta a sua mão, aceita Jesus, fala comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor.
a pessoa está entrando no processo de regeneração. Ela está sendo regenerada, entendeu? E aí é que acontece a nova vida. Esta nova vida é a natureza divina que passa a habitar na pessoa regenerada mediante o poder do Espírito. Só assim o Espírito Santo entra na pessoa. Só assim. Não entra de outro jeito. Ela tem que arrepender, ela tem que confessar Jesus e ela recebe o Espírito Santo. Por que é necessário regeneração? Primeiro, porque é necessário para entrar no céu. Se não for regenerado, não entra no céu. Os textos estão aí, depois vocês leem. É necessário para resistir o pecado. A pessoa que começa uma nova etapa, uma nova fase, uma nova vida, ela então começa a entender que ela tem que resistir o pecado. Terceiro, é necessário para viver uma vida de retidão. O que é uma vida de retidão? Ela tem uma direção, um rumo, e ela não fica cortando volta. Ela não tem jeitinho brasileiro. Sim. Ela sabe que o destino dela é lá na frente. Ah, mas vou cortar o caminho aqui, cortar o atalho. Não tem disso. Infelizmente, por isso que muitos não conseguem, muitos sofrem até o dia de hoje, porque não entenderam. Se você entender que você tem que ter uma vida de retidão, você começa a viver em retidão. E as outras coisas não vão te atingir. Vai vir oferta, vai vir proposta, vai vir isso, vai vir aquilo, mas você vai olhar assim, peraí, isso aqui a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não fala sobre isso. Então tá errado. Então não é retidão. Entendeu? 13º, 3 passos para a regeneração. Primeiro, ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A regeneração só vem quando eu ouço. Quando é que eu ouço? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Entendeu? Segundo, crendo na palavra. E terceiro, nascendo de novo. E aí entra no 14º ponto, que é o que é nascer de novo. Nascer de novo é o Espírito Santo comunicando uma nova vida no crente, implantando a própria natureza na sua vida. Ou seja, nascer de novo é ter uma nova natureza. É ser um novo homem. Vocês vão se batizar agora, não vão? Então, quando vocês descerem as águas, simbolicamente vocês estão dizendo assim, ó, o velho Gileade já não existe mais. Aquele ficou enterrado lá. Porque o batismo nas águas é o símbolo do enterro. Quando você levanta das águas, é o símbolo da ressurreição. Tá? Quando a Débora descer as águas, a velha Débora vai ser enterrada. Nós vamos enterrar a velha Débora. A Débora que... Eu sei que não é o seu caso, tá, irmã Débora? Mas vou dar um exemplo. A Débora que xingava, a Débora que fazia isso, a Débora que fazia aquilo, tinha a boca suja, não sei clamar, blá, blá, blá. Aquela mulher não existe mais não. Mediante a palavra de Deus. Porque ela está no processo de regeneração. Ela nasceu de novo. Ela é uma nova criatura. Por quê? Porque o Espírito Santo vem comunicando na vida do crente, implantando a nova natureza. Você tem uma nova natureza. O velho Adão, a gente usa essa expressão. O velho Adão já morreu. Agora eu sou uma nova criatura. Ok? 15º, conversão. O que é conversão? Significa virar para a direção oposta. É a mudança total que ocorre na vida da pessoa que decide a abandonar a vida pecaminosa. Gente, crente, na minha concepção, tá? Eu sei que dentro da igreja, a igreja está aberta para todo mundo, e dentro da igreja a gente tem gente de tudo e quanto é jeito. Porém, no entanto e contudo, na minha concepção, o crente, ele é uma pessoa, é um santo homem de Deus. É uma santa mulher de Deus. Sim. Ele não vive com palavras torpes na boca. Ele não vive assistindo coisas erradas. Ele não vive fazendo falcatrua. A mulher não vive
mexerico, de fofoca, de intriga, porque esse comportamento não é de uma pessoa que nasceu de novo. Se você encontrar uma pessoa que se diz crente e ele fica de tititi, conversa, intriga, fofoca, mentira, engano, confusão, pode sair fora. Não converteu, não. Não é crente. Não é crente. Não é crente. Aí você fala, pastor, 95% da igreja é assim. Olha, meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho pregado a palavra de Deus e eu tenho dito que o caminho que leva à salvação é estreito. Agora, o caminho que leva à perdição é largo. Se você quer ter uma vida que vai de qualquer jeito, quem sou eu para te impedir? Mas eu tenho te ensinado que o caminho que leva à vida eterna é um caminho de renúncia. Jesus disse assim, ó, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga. Isso é conversão, tá? Existem duas atitudes fundamentais nesse processo. Primeiro, a pessoa, ela dá as costas para o eu e para o pecado. Isso é arrependimento. Ele vira as costas para o eu. Ou seja, o seu desejo, a sua vontade já não é sua vontade mais. Tá? Quando eu vejo casais se separando, a gente lida com casamento, casais separando. Vou separar do marido, vou separar da mulher. É porque eles já deixaram até de ser crente. Porque se ele for crente, ele sabe que a vontade dele não é dele. E a vontade dela não é dela. Porque não é o que a Bíblia ensina. Ambos agora serão uma só carne. Então eu tenho que entender isso. Pastor, mas essa mulher, misericórdia. Eu preciso... Ó, irmão, você não casou com ela com a garrucha na cabeça. Foi você que escolheu. Você não casou com ele, obrigado, irmã. Foi você que escolheu. Então, paciência, porque a Bíblia diz que existe só um meio de haver separação, até que a morte o separe. Fora disso, eu não vou entrar nesse caso porque não é a questão, mas tem muita gente que vai ser surpresa se chegar diante de Deus. Entendeu? Por conta de pequenos detalhes que era simplesmente a pessoa renunciar o eu dela mesmo e o pecado. O próprio orgulho. O orgulho, entendeu? A vontade dela, os desejos dela. Porque a gente vem, eu olho assim, olho para os meus filhos. O filho da gente, a gente faz tudo para eles. A gente quer dar o melhor para eles. A gente quer dar tudo de bom para eles. Aí eles crescem e casam, eles pensam que estão casando com o pai e com a mãe. Aí casa com a mulher, fala assim, essa mulher não é igual a minha mãe. Aí, né, não é assim? Meu Deus, porque ele não é mais filho, agora ele é marido. O arroz da minha mãe é melhor. Ela agora é minha esposa. Então é diferente, tá? Então depois a pessoa crê em Deus, ela volta-se para ele, abraçando a vida eterna. O homem só pode ser salvo quando deixa os seus pecados e se volta para Cristo. A lição do filho pródigo refletiu isso, porque ele decidiu, filho pródigo, ele decidiu, e ele voltou para casa. Então ele refletiu, ele decidiu e ele agiu. 17º, igreja. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Passei de 50 minutos, hein, gente? Vamos fazer 1 hora aqui, vale 1 hora e a gente para 1 hora. Cadê? 18º. A igreja e suas finanças. Alguma pergunta até aqui, gente? Não. Peraí, eu acho que eu pulei lá embaixo, né? Não, tá aqui, tá certo. Regeneração e tal. Ok. É porque essa apostila aqui é só para batismo. É que eu tava pensando que eu tava com a apostila do discipulado. Essa apostila aqui é só batismo. Ok, falando de igreja. O que significa a palavra igreja? A palavra igreja, você já deve ter ouvido isso várias vezes, ela tem 2 sentidos. Uma é aquela que se refere a todo o grupo de salvos no mundo inteiro, inclusive os salvos que já dormem no Senhor. Isto é, a igreja em todo o universo. E o outro refere-se a um determinado grupo de cristãos de um certo lugar, ou seja, a igreja local, né? A igreja local. É indispensável que o cristão participe assiduamente das atividades da igreja. O que vem acontecendo nesse nosso século,
uma erva daninha do inferno, do diabo, é dizer que a pessoa não deve ir para a igreja. Isso é pecado e isso é mentira de Satanás. Romanos 10, 17 diz assim, ó. Pastor, por que eu tenho que ir na igreja? Olha o que a Bíblia diz. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ah, mas eu ouço a palavra de Deus no YouTube. Mas não é a mesma coisa, não é o pastor que você conhece. Você não conhece a idoneidade da pessoa, você não conhece a base fundamental dela, entendeu? Então, você pode ter um complemento, mas você não deve viver isso como o seu alimento. Segundo, Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Avisa ele que 7 minutos termina. Tá acabando. Hebreus 10, 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tendo mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Duas coisas importantes aqui, por que nós devemos ir para a igreja. Primeiro, para que nós possamos estimular um ao outro. Quando eu vou para a igreja, eu estou animado. Às vezes tem um irmão lá que passou um problema essa semana mesmo teve uns irmãos na igreja que tiveram um problema seríssimo, e graças a Deus foram para a igreja, e a gente ajudando, e sentiram abraçados, acolhidos. Comunidade. Tem um ditado que diz assim, que o homem não é uma ilha para viver isolado, e é verdade. E quando uma ovelha fica isolada do rebanho, do bando, ela é presa fácil para o inimigo, para o caçador, para o predador. Então isso é um ponto. Segundo, não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns, antes admoestando uns aos outros, e também quanto mais vede que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, precisamos estar congregados, porque naquele dia só vai ser salvo. Esse texto está dizendo isso literalmente. No original grego, só vai alcançar a salvação quem congregar, quem estiver conectado, quem estiver desigrejado. Ah, quanto tempo você não vai na igreja? Gente, é um absurdo a pessoa ficar um mês já é demais, mas ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano sem tomar ceia. Que comunhão é essa que ele tem com o corpo de Cristo? Então, pessoas desigrejadas, se você conhece alguém, está desigrejado, não vai na igreja, vá na igreja, Deus é amor, vai na igreja amor de Deus, na casa da bênção, na bênção da casa, vai onde for, mas congregue. Se ficar descongregado, desarraigado, não vai subir. Pastor, a salvação vem pela igreja? Não, salvação é por Cristo, mas porque eu tenho Cristo, eu estou ligado, estou conectado na videira, eu estou enxertado, eu tenho comunhão. E Jesus disse aqui, Paulo disse isso. Vamos lá para 1 Coríntios 13, ó. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Pessoa desegrejada, desarraigada, que não tem compromisso. É 13 ou 11? É 11, né? É 11. 1 Coríntios 11. Verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor Jesus que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo nascimento, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
Então beba deste pão e coma deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Porque não comem do pão, porque não bebem do cálice. Beber o pão e comer o cálice é fortalecimento espiritual. Entendeu? Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E por aí ele vai. E por aí ele vai. Entendeu? Pessoas que não congregam, meu irmão, eu tenho dó. Eu tenho dó. Só a graça de Deus. A igreja e suas finanças. Deixa eu ver o horário. A gente pode fazer 4 minutos. 4 minutos, eu vou dar uma introdução aqui. A igreja, como vimos, é o corpo de Cristo na terra. Portanto, ela é um organismo vivo e não uma mera organização. Igreja não é business. Tem gente que trata a igreja como business. Igreja é um organismo, uma organização. Por outro lado, é uma organização, pois nada se faz desse mundo sem organização. Deus é organizado. E seus filhos também devem ser organizados. A igreja é a organização que bem mas faz a humanidade. Por quê? Nos leva a Cristo, providencia alimento espiritual, promove o crescimento espiritual e etc. Para que tudo isso aconteça, é necessário que a igreja tenha prédio, e aí vai, né? Não é o nosso caso, mas a gente tem um prédio que é alugado, tá? Então, falando de dízimo e oferta, o que é dizimar? Dizimar é devolver a Deus, não é pagar, pois nunca teríamos condição de pagar pelo que ele fez por nós. O que ele já pertence a ele. O dízimo é a 10ª parte do seu salário ou de qualquer outra renda de fora do seu salário. O costume de dar o dízimo não se originou no Antigo Testamento, nem peculiar aos hebreus. Era praticado em todos os outros povos antigos. Antes da lei de Moisés, durante a lei, depois da lei. O dízimo deve ser levado no altar para a consagração pelo próprio dizimista. É o que a gente faz. Entendeu? Não é que nós somos 100% certos em tudo, mas a gente tenta caminhar da melhor forma possível o que a Bíblia diz. Porque quando você leva o dízimo ao altar, você está consagrando ao Senhor. Você está dizendo, Senhor, eu consagro. É algo santo, gente. Dízimo, oferta é santo, é sagrado. E Deus multiplica, Deus abre porta. Não devo reter o dízimo para darem uma data mais para frente, porque não é um pagamento. Então você tem que ser fiel ao Senhor, porque nós temos que agir com atitude de prudência. Oferta. O que é ofertar? É um ato de demonstrar amor e gratidão a Deus por todos os benefícios dados a nós, e isto já agrada o Senhor. Ofertar é dar um passo a mais, é caminhar mais uma milha. Qual a diferença entre dízimo e oferta? O dízimo representa a proteção contra o cortador, migrador, devorador, destruidor, que age na vida financeira da pessoa. A oferta são instrumentos que Deus nos dá, que usa no milagre da multiplicação. Quando eu quero um milagre de multiplicação, eu tenho que ofertar. Quando eu quero proteção na minha casa, nas minhas finanças, o devorador está comendo tudo, está quebrando tudo, o que está acontecendo? Tem que dizimar, porque aí você está repreendendo esse demônio. Agora, quando eu quero milagre de multiplicação, é oferta. E é onde está o segredo, que muita gente não entende. Semente não se come, é o que eu ensino sempre aqui na igreja, ó. Semente se planta. Lembrando que no céu Deus reconhece a nossa obediência e não a nossa moeda de troca, mas um gesto de fé ao Senhor, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos parar por aqui? Tem alguns tipos de oferta. Marca aí para nós. Paramos no 23, tipos de oferta.